E aí, gente, boa noite. Vou pedindo para quem for entrando aí, deixar o microfone aí no mudo, para a gente ir organizando a casa. Todo mundo aí, seja bem-vindo aí. Renato está chegando aí na área também. A Carol, que é uma das nossas alunas aí, hoje é consultora ambiental. A gente vai trocar um super papo aí e a gente espera que isso traga muito valor aí para você que está aí. Gaiga, você está mutado. 8 horas em ponto, né? A gente é pontual, vamos lá. Maravilha! Estava mutado aqui para não acontecer ruídos externos. E é isso aí, boa noite a todos e a todas. Estamos fazendo pela primeira vez o Bate-Papo IRF ao vivo com uma aluna nossa muito querida, que hoje está na consultoria ambiental e ela vai contar um pouco para vocês aí como que foi que isso aconteceu, onde que o mecanismo IRF ajudou e qual foi a experiência dela antes e depois de ter entrado para a família biotrópica, para a turma do mecanismo. Hoje a gente vai ter aqui pessoas que já estão no mecanismo IRF, nessa nova turma, e a gente ainda vai fazer uma aula de boas-vindas para receber vocês em grande estilo. Hoje é só uma prévia, a gente falou assim, a gente ia conversar com a Carol já, por que não abrir ao vivo? E também receberemos aqui pessoas que estão nos grupos de WhatsApp, nos grupos VIPs da Biotrópica, que se cadastraram para acompanhar a missão, o Consultor de Fauna pelo Brasil, que foi o evento que aconteceu semana passada, e nessa semana a gente ainda está com o 4º episódio no ar, que é o episódio que explica exatamente o que você vai levar ao se matricular nessa nova turma do mecanismo. Eu sou Renato Gaiga, biólogo, cofundador da Biotrópica, um dos criadores do método, junto com o Léo, e a gente está aqui com a Caroline Moraes, que é nossa aluna aí, uma das alunas veteranas, que mais participa daquele grupo que vocês vão entrar ainda. Quem tiver no mecanismo vai cair lá. E eu não vou dar muito spoiler, não, aquele grupo é simplesmente uma loucura. Galera, podem ligar suas câmeras, mantenham os áudios mutados, porque a gente vai gostar de ver a carinha de vocês. Fiquem à vontade, a gente está num bate-papo informal. E é isso, vai ser muito legal. No final vai ter espaço para tirar dúvida, para a gente trocar ideia. Vamos aproveitar a tecnologia da internet, né, que pode nos unir aí. Depois eu quero até que vocês comentem, deixem nos comentários da onde vocês estão falando, e eu quero dar as boas-vindas para a Carol. Depois o Léo vai trocar ideia com vocês também. E é isso. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Carol, boa noite. Muito obrigado por ter topado, aceitado aí, trocar essa ideia ao vivo com a gente hoje. Obrigada pelo convite, Renato. Bom, eu posso começar falando? Você quer ir perguntando? Como que a gente vai fazer? Olha, vamos dar 1 minutinho, 2 minutinhos para o pessoal escrever no chat da onde eles estão falando, só para a gente entender se a gente tá com um congresso nacional aqui. Eu acho que isso é bem possível, eu acho que isso é bem possível, que aí também dá tempo do pessoal ir clicando no link. Deixa eu dar uma sugestão. Tem gente que eu estou vendo aqui que eu já estou reconhecendo aí que, né, já entrou no mecanismo aí, a Sofia aí. E aí, Sofia, tudo bom? E o fato é o seguinte, galera, agora é o momento aí onde a gente começa realmente a se conhecer, né? E a gente fala muito que quem não é visto não é lembrado, então sejam vistos aí, né? O próximo sócio teu pode estar aqui, a próxima parceria pode estar aqui, a próxima pessoa que vai te arrumar um emprego, a próxima pessoa que você vai dar um emprego, não sei qual é o teu estado, a gente tem alunos no mecanismo que são, né? Tem empresas e tudo mais, e eu não sei dessa turma agora quem está entrando. Então, e vai colocando seu nome também, né? Nem todo mundo coloca o nome, é bom a gente já começa a gravar os nomes, essas coisas, vocês vão aprender aí o método que é 55.5, enfim, e a gente tem a média aí de pessoas que a gente consegue, né, se relacionar, isso é muito importante, o mundo novo se abre aí para quem está no mecanismo. E eu não sei, Gaiga, se eu estou como administrador, porque às vezes acontece de alguém entrar no meio desmutado. E eu acho que eu não estou com esse controle aqui. Conforme for, você tem esse controle aí, tá? Na verdade, esse programa ele não tem administrador. Criou uma sala, todo mundo que está aqui dentro tem um controle. Beleza. A gente vai ter que avisar se algum microfone estiver vazando ruído, mas vai ser simples. Beleza. Olha, a gente está com Carol, né? Que já trocou algumas boas, maravilhosas ideias aí no WhatsApp. Tem um caminho aí muito bom.
né, um caminho de... Ela chegou a entrar ali no ramo ali, lá na parte da online, e foi um orgulho muito grande, aquele evento que você montou. Mas, enfim, a gente quer que você compartilhe a tua história. O Renato vai te fazer... Ele sempre começa com uma pergunta, assim, chave, né? E depois a gente vai caminhando e tudo mais. Eu acredito que muita gente está aqui quer entender quais foram os obstáculos que você, né, enfrentou, como é que foi né, a tua caminhada, essas coisas todas. Só que o Gaiga ele já começa com uma pergunta muito boa. Então, Gaiga, vai contigo aí, Carol, prepara. Eu quero fazer antes uma pergunta para a galera que está aqui. Eu sei que tem gente que às vezes não vai poder ligar a câmera, não vai querer ligar a câmera. Isso tá tudo bem, mas é melhor que você ligue. Mas para quem está com a câmera ligada, só quero que levante a mão para as perguntas que eu vou fazer. Quem aqui acompanhou a missão Consultor de Fauna pelo Brasil? Levanta a mão. Beleza, estou olhando aqui, nós estamos com 22 pessoas. Firmeza. Quem aqui já entrou para a nova turma do Mecanismo IRF? Levanta a mão. Beleza, beleza. E quem aqui quer entrar para o Mecanismo IRF, está com alguma dúvida, está querendo entender um pouco mais sobre esse universo do resgate de fauna, mas gostaria de entrar? Beleza, maravilha. Então vamos lá, começar a trocar ideia com a nossa convidada ilustre. Lembrando que hoje é uma noite de comemoração. A gente grava esse tipo de bate-papo para poder comemorar, junto com a aluna, com o aluno, essa conquista, que é a primeira de muitas. Porque depois que você aprende a gerar oportunidades infinitas, você não desaprende. É que nem andar de bicicleta. Então vamos lá. Carol, depois de quanto tempo que você entrou para o Mecanismo IRF e que você começou a aplicar o método de fato? Ah, vou aplicar o método, porque não adianta só entrar. Tem gente que matricula na academia e acha que vai nascer músculo no outro dia, né? Barriga de tanquinho. Tem gente que compra um livro, põe na estante e acha que vai absorver o conhecimento do livro, só porque comprou. Essa sensação também ela pode ser enganosa. Vamos ser sinceros aqui. Depois de quanto tempo você está aplicando o método, você começou a colher resultados? Ô, Gaiga, rapidinho, não sei se é teu microfone que tá batendo alguma coisa assim, ou se não sei se tem alguém que tá desmutado, que fica um barulhinho no fundo. Eu estou escutando. Eu acho que tem alguém desmutado. Deixa eu ver se eu consigo mutar. Ó, ela tá sem nome, tá com Fellows, lá na esquerda, lá embaixo. Cadê? Mutou. Muito obrigado. Valeu. É normal, a gente entra desmutado e aí rola isso mesmo. Então eu vou refazer a pergunta para ficar um negócio fluido. Carol, depois de quanto tempo aplicando o método do Mecanismo IRR, você começou a colher seus resultados? Olha, aplicando foram uns 4 meses. Bacana. E conta um pouco sobre o seu momento de hoje, o que você está fazendo. Eu já sei de leve, mas realmente esse bate-papo está acontecendo em primeira mão, ao vivo aqui, a gente não conversou, não temos detalhes assim profundos do que aconteceu, então a gente quer entender o que você está fazendo hoje, você está no mercado ou não, e como o Mecanismo IRF te ajudou nesse processo aí. Tá. Então, hoje eu estou trabalhando numa consultoria, eu trabalho principalmente com a parte de licenciamento, e licenciamentos e outorgas, e eu entrei, vai fazer um mês, né, agora, na verdade, no final desse mês faz um mês, então é recente. Quando eu entrei no mecanismo, eu estava bem desmotivada, bem assim, sabe quando a gente está sem rumo? Eu tinha me formado no final de 2018, e até então aquela coisa, mandar currículo, mandar currículo, mandar currículo, e não tem nenhuma resposta, no máximo aquela resposta automática, né, que a gente recebe. E aí, eu comecei o curso, bem como o Renato falou, a gente começa, mas não, né, não aplicando, simplesmente, tô assistindo uma aula, tô vendo alguma coisa, mas não tô colocando na prática. E aí, o start, acho que veio mesmo para mim, quando surgiu o evento que o Léo falou, que foi o Biotalks, que eu e a Ciele, que também é uma aluna do Mecanismo, nós sentamos, conversamos, e percebemos que nós tínhamos algumas ideias em comum,
e pensamos, por que não colocar isso em prática? Então, foi o primeiro start, foi esse evento, e a partir daí, de fato, eu falei, não, eu realmente tenho que colocar isso na prática, porque isso funciona mesmo. E aí eu comecei a colocar em prática. E aí, no final de setembro, pro meio pro final de setembro, eu vi uma vaga que era até então para engenheiro, não era para biólogo. E aí, se fosse antes do mecanismo, eu ia falar, nem vou mandar. Eu falei, quer saber, por que não? Né? Fui lá, me apresentei por e-mail, enviei meu currículo, falei de tudo que eu já tinha feito. Aí eu puxei a parte de cursos de geoprocessamento que eu já tinha feito, né? Dei ali fiz um texto bonito e mandei para eles. E aí passou uns dias, eu recebi uma resposta deles: olha, essa vaga não é para biólogo, porém, se você tiver interesse, entre em contato com a gente. Mas eu nem precisei entrar em contato. No outro dia, eles me ligaram, falando: olha, a gente vai fazer uma entrevista hoje, você tem interesse? Falei, tenho. Fui, e aí no final da tarde eles me responderam que a vaga era minha. E aí eu perguntei por quê depois, né? E aí eles, porque já que a vaga era para engenheiro, e aí eles me falaram que primeiro que eles gostaram da minha entrevista e que eles nunca tinham pensado de fato em ter um biólogo ali, né? E eu seria a primeira bióloga da equipe, que agora isso poderia abrir novos horizontes até para a empresa. Então, assim, está sendo um aprendizado incrível, coisas que eu nunca trabalhei. Eu trabalho também com produtos químicos controlados, então toda essa parte de polícia civil, polícia federal, que era uma coisa que eu nem imaginava que existia. Então eu tô aprendendo muita coisa agora. Que legal, Carol. Eu quero te fazer uma pergunta também, além dessa que eu fiz. Você mora onde e você está trabalhando onde? Onde é essa empresa aí? Aqui em Sorocaba. Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, e essa empresa ela fica a uns 15, 20 minutos de casa. Então, você conseguiu uma oportunidade de trabalho na consultoria ambiental, que muita gente fala que não existe, que está cheio de panelinha, que não acontece, né, que a área ambiental está complicada, mas você conseguiu uma oportunidade a 15, 20 minutos da sua casa. Sim. Muito bom, muito legal. Cara, que irado, né? Que, tipo, desculpa o palavrão aqui, mas foda demais. Porque tu entrou no mecanismo e 4 meses, você falou, né? 4 meses. E já tem um mês que você tá. Vai fazer um mês agora. E já caiu a primeira já ou não? Primeiro pagamento? Então, que o primeiro ele cai meio pela metade, né? Mas Sim, entendi. Mas é muito bom, né? Esse começo, assim, enfim, eu lembro quando eu comecei também, que quando pingou o primeiro salário lá em 2010, né? É uma felicidade muito grande. E é exatamente por isso que a gente faz o que faz aqui. E aí eu queria te perguntar uma coisa, porque hoje você está colhendo teus resultados, né? A gente fez os nossos 50%, você fez os seus 50%. Então, eu gosto muito de trazer isso. Você plantou antes, né? Você plantou a sementinha lá, veio regando, né? Não só plantou, veio regando. Eu vi os teus bastidores, a gente conversou, né, bastante. Você sempre foi atrás e tudo mais, seguiu as coisas que tinham que ser feitas. E você está começando a colher os resultados, né? E aí é onde eu falo que é só o começo. Essa trajetória toda, assim, né? Dá quanto tempo, mais ou menos, assim, desde que você entrou no mecanismo até a data de hoje, dá quanto tempo certinho, mais ou menos? eu entrei na turma de abril, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi isso. 7 meses. 7 meses. O tempo voa, né? E essa trajetória toda, isso tudo, se você pudesse parar assim, pensar agora, fazer uma reflexão, desde o momento que você entrou, né, para agora, essa trajetória toda, se você pudesse resumir, sei lá, em uma palavra, um sentimento, uma frase, qual seria? Nossa, eu acho que gratidão, né, Léo? Não tem palavra melhor que essa. Principalmente do momento que eu vinha, antes do curso para agora, né? Então, acho que gratidão é a palavra. Maravilha. E a gente agradece também, porque isso só está acontecendo porque você acreditou, né, no trabalho. O que esses doidos estão falando aí? Vão ensinar resgate de bicho online, que não sei o que e tal. E a real é que, né, quem toma essa decisão já é diferenciado, né? E você tomou essa decisão de clicar no botãozinho lá atrás
né? E o que estava passando na sua cabeça naquela hora se você ia clicar no botão ou não? Você consegue se lembrar disso? Então, eu lembro que, como eu já até comentei com vocês uma vez, né? Falei, gente, o marketing desse pessoal aí é bom, hein? Tá me cutucando aqui para eu fazer esse curso. Porque é bem como você falou, é muito difícil você levar a sério, antes de você conhecer um bom curso, é muito difícil você levar a sério um curso, principalmente que ensina a prática, de forma online. É bem, você olha e fala, mas como assim? E eu não sei te explicar o que, mas como eu falei, eu olhei, é até engraçado porque assim, fazia muito tempo que eu estava longe das redes sociais, né? Eu até brincava que eu era uma pessoa não muito sociável. E aí, logo que eu criei o LinkedIn, uma das primeiras empresas que eu comecei a seguir foi a Biotrópica. Então, quando eu voltei para o Instagram, uma também das primeiras empresas foi a Biotrópica, porque eu já tinha no LinkedIn. E aí, logo depois, eu vi que vocês publicaram sobre o curso. Aí aquilo ficou aparecendo, eu fiquei olhando, eu fui vendo conteúdo. Falei, gente, será? Falei, nossa, será que realmente não vai ser mais um daqueles cursos que depois termina, você olha e fala, nossa senhora, que dinheiro jogado fora. Mas eu não sei, tinha alguma coisa que me falava, faça. E aí eu comecei, e aí logo no começo já eu olhei e falei, não, a minha intuição estava certa, eu tinha que fazer mesmo, porque sem dúvida não vai ser aquele curso que você jogou o dinheiro fora, vai ser um curso que tem muita coisa para acrescentar e, bom, não preciso nem falar, né? Olha o resultado hoje. Eu sou prova de que realmente valeu a pena. Maravilha. E é o que é, né? Não tem muito que... Porque é uma coisa que o Renato vivenciou 11 anos agora, né, Gaiga? De campo de batalha, como fazendo os trabalhos em campo e também como empresário, né? Tipo, são dois mundos diferentes. Uma coisa é você trabalhar no campo, outra coisa é você conseguir cliente para fechar os projetos, e aí entra toda a questão de orçamento e tudo mais. Mas, né, os meus 11 anos aí nessa brincadeira, e uma coisa sou eu e Renato falar, né? Outra coisa é você tá falando aqui, e isso é muito importante, né? Porque, e aí eu quero trazer para cada um de vocês que está aqui, que como quando a gente semeia, pode demorar. Agora, se você semeia com verdade, com intenção, ele vem, né? Pode demorar, a gente trabalha muito isso dentro do mecanismo, às vezes você vai estar num trabalho e às vezes você pode não ser valorizado lá. Só que dá teu máximo, sabe? Porque uma hora volta. Existe uma lei muito louca aí, que tudo que a gente faz volta, e volta em dobro, vem com juros, né? Então, para a gente estar aqui hoje, e eu quero que vocês fiquem muito atentos a isso é um trabalho que a gente faz desde 2017, né? Eu não sei quantas vezes já passou, quem está aqui, quantas vezes isso já pode ter passado na sua cabeça, tipo, de mudar, de trocar, né? Ou de desistir. A Carol falou, né, que ficou desmotivada e tudo. Você chegou a pensar em fazer outra coisa, outra faculdade? Como é que foi? Eu cheguei a pensar e cheguei a me inscrever no vestibular. De quê? De psicologia. Caramba! Mas aí eu não fui fazer, chegou assim na semana, falei não. E é bem legal isso que você tá falando, Léo, porque eu, antes do curso, como eu falei, quando eu tava bem desmotivada, eu era o tipo de pessoa que falava, não, área ambiental não dá mais nada. Ou eu pensava assim, para eu conseguir um serviço, eu vou ter que sair daqui da minha cidade. E aí, olha como são as coisas, né? Não só conseguir, como conseguir na minha cidade, perto de casa. Então... Isso é muito bom. Carol, parabéns. É irado, porque a gente está ainda num ano bem crítico, né? Um ano de pandemia, a gente está em 2020, não estamos nada perto do que é um ano normal, e mesmo assim você está entrando no mercado, as coisas estão acontecendo. Para nós da Biotrópica também foi o melhor ano em números, e uma coisa que eu deixo aqui para todo mundo, que serve de lição para a vida de vocês. O padrão é o seguinte: você começa a fazer uma coisa, aí você começa a subir um degrau. Toda vez você vai chegar num ponto que você vai estagnar. E para você sair dessa estagnação, você precisa buscar alguma coisa que você não sabe, alguma coisa que você ainda não conhece. Aqui na Biotrópica, a gente passou por várias ascensões e por vários platôs.
alguns platôs até meio descendentes, que a gente achava que, nossa, agora não vai, agora é o momento de desistir. E não, a gente buscava algum conhecimento que estava faltando para a gente, porque a gente sempre pensou, cara, se aconteceu com outras pessoas, por que não pode acontecer com a gente? E é isso que eu deixo também de reflexão. Se aconteceu comigo, com o Léo, com a Carol, com vários alunos e alunas, vocês já viram depoimentos da nossa galera, da nossa família, são depoimentos reais, a galera está mesmo trabalhando. Lá no grupo do Mecanismo IRF, a galera compartilha foto em campo, é videozinho com som, com o carro com o som ligado, é bicho que resgatou. Cara, é uma loucura, tá acontecendo. Tem bastante gente no mato nesse momento. Inclusive, pela própria Biotrópica, a gente está com o monitoramento de fauna acontecendo agora. Era para eu estar nesse monitoramento de fauna se eu não tivesse encontrado o Léo. Porque eu não sei se vocês conhecem a história do Léo, inclusive eu quero que vocês fiquem atentos para a sequência de e-mails que vocês estão recebendo, porque a gente está entregando muito conteúdo para vocês por e-mail também. E a gente escreve com muito carinho. Somos nós que digitamos aquelas palavras. Somos nós que olhamos se está tendo erro de português, se tem uma vírgula errada. A gente toma cuidado com isso. Às vezes escapa uma coisinha ou outra, porque né, a nossa gramática é super embaçada, super difícil. Mas a gente faz tudo com muito carinho, os conteúdos que a gente produz, e tudo tem um sentido. Pega aquilo que faz sentido para você e aplica. Não fica só de esponja, não. E a gente está num ano de pandemia, alunas e alunos nossos entrando no mercado. E aí eu quero deixar mais uma reflexão que é fundamental para todo mundo que está aqui, se entrou no mecanismo ou se ainda não entrou. A gente não está vendendo um curso de resgate de fauna, a gente está vendendo tempo, prosperidade. E isso não se compra em nenhuma loja. Você não compra tempo. Só que você, adquirindo o conhecimento certo, que não está em livro nenhum, que não foi ensinado para mim na faculdade, eu arrisco a dizer que você também não aprendeu na faculdade. Se você pega um conhecimento desse e faz a coisa acontecer e bota para rodar, é simples. Não estou falando que é fácil. Não estou falando que é da noite para o dia. Muita gente fica esperando a fórmula mágica, um milagre, sabe, uma coisa, uma pílula mágica. E não é essa a parada. Vocês vão entrar lá no mecanismo, são 50 horas de conteúdo. Só na parte das mentorias, cada mentoria tem mais de 2 horas. É um conteúdo denso pra caramba. Então, às vezes, você vai ter que parar, voltar, refletir, ver se entendeu, tirar suas dúvidas. Lá no mecanismo dá para tirar as dúvidas. A gente sempre está respondendo. E agora eu quero voltar a perguntar uma coisa para a Carol que eu acho fundamental para a gente saber, para Léo e eu sabemos, e para você que está aqui também nessa noite de comemoração com a gente. Carol, o que lá dentro do mecanismo mais te chamou a atenção? O que lá dentro do mecanismo você olhou assim, algum conhecimento que a gente colocou lá, que você falou, caramba, isso aqui, se ninguém tivesse me contado, eu nunca teria deduzido de maneira intuitiva. Renata, é difícil agora, mas teve várias coisas, né? Tiveram várias aulas, assim, que me chamaram muita atenção. Eu acho que, para mim, uma das aulas que mais marcou foi a do Wagner, sobre resíduos, né? E eu falei, gente, tem umas coisas, assim, umas sacadas, sabe? Uns insights, assim, que você olha e fala, nossa, eu não pensaria nisso. Fora as outras, né? Que nem sempre me chamou a atenção a parte de licenciamento, então algumas aulas. Posso dar spoiler, pessoal? Pode. Aqui é na verdade, vamos embora. Algumas aulas da Alice. Então, assim, teve muita coisa que, como eu falei, você não vê em outros lugares, né? Algumas aulas, assim, que só falta o famoso mamão com açúcar, que tá assim, ó, na sua mão. Olha, é só você fazer. Você não tem que pensar, você não tem que... É só você fazer, tá aqui, sabe? Tem uma aula muito boa que é da parte de licenciamento, explicando passo a passo como é que você faz, como é que você monta, que é uma coisa que eu tinha muita dificuldade, uma coisa que eu tinha muito medo de, meu Deus, e aí, a hora que eu for trabalhar, como é que eu vou fazer? Como é que é na prática? Uma coisa é eu saber que eu tenho que tirar uma licença prévia, uma licença de instalação, uma de operação, mas como é que é? Qual que é a cara disso? Então, assim, é muita coisa que eu não esperava e que eu não sabia exatamente como era, e lá no curso, lá no mecanismo, teve.
Fora um que eu sempre falo que para mim é o maior bônus, que é essa interação com o pessoal, né? O grupo, de realmente você estar ali no dia a dia, 24 horas por dia. Nossa, tem uma dúvida, manda lá, sempre tem, na hora. Não, se der uma hora, assim, para alguém responder, é muito. De alguém ali tirando essa dúvida, vocês também, o que a gente precisa, respondendo. O Léo tá de prova, quanto eu encho o saco dele. Léo, tô com uma ideia, Léo, não sei o quê. Então, assim, isso para mim é o maior bônus e eu acho que é o diferencial da Biotrópica, essa entrega. Ô, Carol, vou te fazer uma pergunta. Ó, hoje é dia 10 de novembro de 2020. O que você vai estar fazendo em 10 de novembro de 2025? 10 de novembro de 2025, eu já vou estar com a minha empresa e provavelmente eu já vou estar me preparando para o final do ano, porque vou ter que dar férias para os funcionários, obviamente, né? Então eu vou ser empresária daqui a um tempo. Maravilha. Você está pegando experiência no campo de batalha agora, né? Que é muito importante. A gente fala muito sobre isso, né? Antes de a gente ir para o empreendedorismo ou abrir empresa e tudo mais. Maravilha, muito bom. E o que acontece? Eu lembro que ano passado, ou não ano passado, nesse ano ainda na sua turma, eu trazia muita questão de que teve um leilão, tinha leilão, né? Todo final do ano tem leilão da Enel só para linha de transmissão. E ano passado, em 2019, foi em dezembro, a quantidade de leilões que foram feitos totalizavam mais ou menos 4 bilhões, né, de reais que iam ser investidos em licitações e tudo mais. E aí veio a pandemia, e com a pandemia o pessoal achou que o mundo ia acabar, né? E, na real, não, né? Muita gente aí entrando no mercado, se inserindo, se mantendo no meio da pandemia, é muito louco isso. E aí eu falei, vou pesquisar para ver como é que vai ser esse ano, até para mandar e-mail para quem está aqui. Ou seja, praticamente dobrou. Esse ano o investimento vai ser quase de 7,5 bilhões, né, de investimento só em linha de transmissão. Não estou nem falando de eólica, de hidrelétrica, enfim, de energia solar, nem nada. Então, só de investimento em linha de transmissão, né, no nosso setor, dá 7,5 bilhões. Então, quem está se preparando agora, né, quem está entrando agora, ano que vem, eu acredito que vai ser um dos melhores anos de colheita para quem está na área da consultoria ambiental. Porque para implantar qualquer empreendimento desse porte, precisa de consultoria ambiental. Precisa lá da Carol lá, fazer os documentos lá na parte lá que você vai estar fazendo. Precisa do galera no campo, da fauna, coordenador, precisa do inspetor, enfim, engenharia e várias outras coisas. E a fauna precisa muito, é lei, não tem como. Para a gente estar se enxergando agora, a gente está, né, se enxergando por causa de energia. E só tem energia porque, enfim, teve supressão, e para ter a supressão tem que ter, é obrigatório, é lei, alguém responsável, né, na frente de supressão pelos animais selvagens, por exemplo. Então, se não tiver isso, né, pela lei, né, não tem supressão, logo não tem energia. Então, olha só como que é importante. Hoje, para a gente estar se vendo aqui, existe grandes chances que teve um veterinário ou um biólogo na frente de supressão resgatando os animais para poder ter energia para chegar para a gente hoje. Então, isso é muito importante, né? E aí, dito tudo isso, o que você falaria, né, para quem está aqui, está em cima do muro e, tipo, né, tá tudo bem. E, aliás, o que você falaria para Carol lá de abril, antes de entrar para o mecanismo? Você estava vendo, deixa eu ver o que esses caras estão fazendo aqui, se eu entro ou não entro. O que você falaria? Nossa, acho que eu ia falar, só vai. Não tenha dúvida, não tenha medo. Assim, eu acho que tudo na vida a gente tem que arriscar. E foi um risco que valeu muito a pena, que deu muito certo. Então, assim, para quem ainda está em dúvida, ou para Carol de lá atrás que ainda tinha dúvida, é o que eu tenho que falar. Vai atrás, tenta, aproveita ao máximo que vocês puderem aproveitar. Uma coisa que eu já comentei com os meninos, que o mecanismo, por exemplo, né, eu entrei para fazer um curso de intensivo de resgate de fauna. Não que não seja uma coisa que um dia eu não tenha vontade de trabalhar,
mas o curso em si, todas as experiências, todas as aulas, despertaram em mim outras vontades. Então, o empreendedorismo foi uma delas. Eu comecei a produzir conteúdo para a internet, que era coisa que eu nunca tinha feito. Então, assim, aí eu tive que aprender um pouquinho sobre edição, um pouquinho sobre marketing, um pouquinho sobre isso. Então, assim, no fim, um curso que era sobre um assunto, vamos dizer assim, né, específico, me abriu um leque para outras coisas. Então, assim, do que eu esperava, eu recebi 100% a mais. Então, vale muito a pena, não tenham dúvida, e corram atrás. É isso que eu tenho para falar. Que bacana, Carol. A gente fica muito feliz quando uma aluna ou aluno tem o resultado e vem e compartilha com a gente. Hoje, pela primeira vez, a gente está fazendo isso meio que ao vivo, com mais pessoas aqui acompanhando o bate-papo. E é sensacional tudo isso que você contou. Você está trabalhando na consultoria ambiental a 15, 20 minutos da sua casa. Tipo, é muito surreal. Se fosse a gente contando, talvez a galera não acreditaria. Então, a gente traz as alunas e alunos para explicarem aí o que aconteceu, né? Qual foi essa, entre aspas, essa mágica que rolou. E não foi mágica. Por isso que o nome do treinamento é Mecanismo RF, não Curso de Resgate de Fauna. Como até já foi um dia desses, há 2, 3 anos atrás, quando a gente começou, a gente falou, vamos montar um curso de resgate de fauna. Mas a gente percebeu que não é o resgate de fauna que vai pagar boleto, que vai pagar a conta. Beleza, é o serviço de resgate de fauna, ele vai pagar, mas é a mentalidade de como eu vou pegar o meu conhecimento adquirido na faculdade, ou adquirido através de um curso, ou adquirido através de livros, e fazer com que ele pague minhas contas. Afinal, a gente precisa comer, precisa viver, né? E hoje a nossa moeda de troca é o dinheiro. A gente não faz faculdade para ganhar dinheiro. A galera que entra na faculdade na área ambiental, eu me arrisco a dizer que, nossa, 99,9% não entra pensando em ganhar dinheiro. Entra porque gosta do meio ambiente, principalmente na área da fauna, entra porque gosta de bicho. De ver bicho, já via bicho na televisão, gostava de ver bicho no mato e queria trabalhar com isso. Eu entrei na faculdade pensando isso, o Léo entrou na faculdade pensando isso. E mais uma vez eu reforço que vocês devem acompanhar os nossos e-mails dessa semana, porque vem muita história por aí, muita coisa a gente vai contar, vai se abrir para você pelos e-mails, que é um meio de comunicação que a gente gosta bastante. E eu acho que a gente pode abrir para as perguntas da galera. Léo, se você quiser fazer mais pergunta para a Carol, eu já ensinei, quero só parabenizar e, por mim, podemos abrir para as perguntas. Eu queria agradecer, Carol, por ter disponibilizado o tempo dela, de coração, porque está vindo do trabalho, né? E amanhã é dia também, né? Então, tem que ter um tempo de descanso. Então, eu agradeço imensamente aí por você ter aceitado esse convite e a gente realmente mostrar a realidade, mostrar os bastidores, né? Nem só de palco, vive os artistas e tudo mais. Então, eu acredito também que toda essa jornada sua aí, né, não está sendo fácil e, ao mesmo tempo, prazerosa. Porque você está aprendendo coisas novas e é desafio atrás de desafio, eu acredito, né? E, às vezes, você não consegue resolver um problema, fica para outro dia e, enfim. Mas, de certa forma, é um aprendizado e de uma área que eu acredito que é muito, muito importante na consultoria ambiental. Então, Carol, obrigado, gratidão por ter acreditado no trabalho lá no começo, gratidão por você ter seguido o método, ter feito as coisas todas, ter feito a tua parte, você foi além do método, né? Desde aquele momento que você produziu aquele evento, sabe? Então, isso já é único, ninguém tira. Você está construindo a tua história, né? E a tua história é uma coisa que não tem como, né? A gente você já reparou, ninguém questiona a história de ninguém, né? Então, a história é única, parabéns, eu vejo como só o começo e que, né, eu gosto muito de falar que é muito menos eu e Renata, é muito mais você, é muito mais os alunos do mecanismo, que a gente vê que aí, assim, se expande, né, essa onda vai se expandindo, um vai começando a dando a mão para o outro, e um vai levantando o outro, e você está nessa jornada aí. Então, gratidão e parabéns aí. E também, aí você fica à vontade, se você quiser ficar aqui no bate-papo, de boa, se quiser adiantar lá, tomar aquele banho lá, aquele banho quentinho,
para dormir também, fica de boa. Tá bom. Gente, obrigada pelo convite. Confesso que eu estava um pouco nervosa. Léo tentou me acalmar, falando, olha que legal, Carol, o pessoal está perguntando, fiquei mais nervosa ainda. Tudo bem. Mas agradeço o convite, agradeço principalmente a iniciativa de vocês. Eu já falei, enfim, a gente já está num nível, assim, de uma certa intimidade, que eu já falei as coisas para vocês, e não é querendo puxar sardinha, nem nada disso, vocês sabem disso. Eu acho que pelo tempo que a gente se conhece, eu já nem precisaria, né, fazer isso, mas que bom que vocês um dia lá atrás decidiram, aliás, que vocês se encontraram e conversaram e decidiram começar tudo isso, porque vocês não imaginam, aliás, eu acho que vocês imaginam que vocês recebem os depoimentos do pessoal, mas como isso faz diferença na vida de muitas pessoas, o quanto isso acrescenta em todos os sentidos, profissionalmente, pessoalmente, através de vocês, hoje, eu posso falar por mim, além de estar me tornando cada dia uma profissional melhor, eu fiz amigos que eu com certeza vou levar para o resto da vida. Como o Léo falou, tenho ali uma sócia, uma futura sócia no grupo. Então, assim, é só coisa boa, né? Como o Renato gosta de falar, o mecanismo, ele atrai pessoas boas, isso é verdade. Então, é só isso. Muito obrigada. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui, só xeretando o pessoal. E é isso. Maravilha. Vamos ver se a gente tem pergunta já para Carol direto, porque eu acho que a galera, boa. Né, uma história dessa deixa todo mundo feliz e inspirado. Foi uma história inspiradora e é isso. Se alguém tiver pergunta. Eu já antes de só abrir para a pergunta, é o seguinte: a gente recebe muito nos formulários que a gente envia para vocês a questão da timidez, né? Muita gente fala que e é o que é, tá? Não sei se não acha que você está sozinho nisso, se você é uma pessoa tímida. E a timidez faz com que as pessoas percam a oportunidade de falar, a oportunidade na hora de você se impor, né? Ou dizer não. E existe uma coisa chamada cavalo selado, que ele passa uma vez só, que é a oportunidade. Então pode ser que você está tendo uma oportunidade aqui de fazer uma pergunta, que uma coisa que ela vai falar que é a sacada que pode mudar o jogo para você. Então, tenta tirar essa vergonha, essa timidez aí de lado, levanta a mão, desmuta esse microfone e fala, eu quero fazer uma pergunta, e aproveita essa oportunidade. Então, tanto para isso aqui agora, quanto para outras oportunidades que a gente vai dar para você, onde você vai poder, né, falar, se comunicar ou perguntar. Fechou? Então, alguém aí quer fazer uma pergunta aí para Carol? Se desmuta e fala, ó. Já pode se desmutar e falar, eu não estou te ouvindo. Eu acho que não está saindo o som. Renato, está ouvindo? Não estou ouvindo também. Tenta ver se você consegue mudar o microfone. Tem uma setinha ali no microfone. Ou você pode entrar e sair de novo. Pode usar o mesmo link, às vezes atualizando assim, pode ser que volte a funcionar. E aí a gente te chama depois. Que realmente está mudo. Beleza, hein? Mais alguém tem alguma pergunta? Quando ela tenta arrumar aqui o áudio. Ninguém tem pergunta não, galera? Pergunta aí para Carol, como é que ela se interessou pela área ambiental? Pergunta aí como é que é a rotina dela, ela chega na empresa, ela faz o quê? No primeiro dia, como é que foi? Na hora da entrevista, como é que foi o dia dela de hoje? Tem um monte de pergunta para ser feita. Eu tô falando, a timidez é para... Então. Beleza, é Douglas? Isso mesmo. Fala, Douglas. Fala, Douglas. Seja bem-vindo. Bom, boa noite para todo mundo. Bom, Carol, eu conheço aí Sorocaba, eu fiz faculdade aí em Sorocaba, me formei na UFSCar, fiquei uns 5 anos aí pelo menos. Queria saber como que foi que você deu as caras mesmo assim nas empresas. Como você conseguiu o contato? Você correu atrás ou foi alguma indicação? Nesse caso, foi uma indicação. Na verdade, foi assim, eu já estava tanto enchendo o saco de todo mundo aqui da minha casa, família, namorado, que já estava todo mundo de olho já. E aí, meu namorado que viu essa vaga, e ele mandou, falou, olha, é na sua área, não sei o quê.
E agora ele fica até me zoando, falando que o meu primeiro pagamento cheio, eu vou ter que dar um presente para ele, porque foi ele que arrumou o emprego para mim. Então foi assim, eu sempre estava de olho, na verdade, né? Todos os sites possíveis e imagináveis de empresa eu sou inscrita e sigo também no LinkedIn todas as empresas, estava sempre de olho e continuo de olho, porque eu estou trabalhando, mas eu quero ver como é que o mercado tá andando. E aí surgiu assim, ele me mandou, falou, olha, é aqui em Sorocaba, né, é uma empresa de consultoria, por que você não tenta? E como eu falei, daí eu não ia tentar, porque era engenharia, eu falei, quer saber, vou mandar. E aí, estou aqui agora. Que show, parabéns, hein, Carol? Obrigada. Massa. Mais alguém tem uma pergunta? Deu certo de arrumar o áudio? Não, a gente não estamos ouvindo. Clica no meio da tela também, digita o seu nome para a gente saber o seu nome. Enquanto isso, mais alguém tem alguma pergunta aí, alguma curiosidade? Só desmutar, falar eu. Tá todo mundo com preguiça. Todo mundo sabe de tudo. Ó, se não tem pergunta, tem duas opções. Ou o que a Carol falou aí não valeu de nada, ou você já não tem dúvida nenhuma. Bom, se ninguém quiser falar, eu tenho mais coisa para perguntar, sim. Ih, Douglas, você joga no meu time, cara. Vai lá, olho abraço. Então, me identifiquei muito quando você falou nessa questão de licenciamento ambiental, porque como biólogo a gente até tive na graduação uma disciplina lá de licenciamento, sim, mas foi muito teórico, muito por cima. E eu confesso que eu também tenho muito esse receio, medo mesmo, insegurança. Quando chega em entrevista com consultorias, a primeira coisa que eles perguntam, você conhece licenciamento, as etapas? Já teremos na base, para ser sincero. Então, quando eu fui fazer a entrevista, eu fui muito sincera com eles. Falei, olha, nunca trabalhei, não tenho experiência em carteira, mas aí o que eu fiz? Eu comecei a falar de todos os cursos que eu fiz. E, né, daí a gente dá aquela jogada assim, de tipo, a gente precisa de uma oportunidade para começar a ter experiência, né? E é bem engraçado porque, assim, eu entrei no lugar de um engenheiro que fazia praticamente toda essa parte. Então, ele era o homem de confiança. E essa empresa que eu estou trabalhando, ela fechou contrato com uma multinacional e ela que vai tomar conta de toda essa parte burocrática da empresa, de licenciamento, com a CETESB, com o IBAMA, com o Exército, com a polícia, tudo eles. Então, assim, o dia que eu fui fazer uma reunião com eles para me apresentar, e o mais engraçado é que nesses dias acontece tanta coisa, eu tava com uma alergia tão forte que eu não parava de tossir. Então, a minha apresentação foi praticamente eu tossindo na frente de todo mundo, para vocês verem que isso acontece, mas isso não significa que, ai meu Deus, deu tudo errado. E aí, a primeira pergunta dessa empresa para mim foi: você já trabalhou com isso antes? Então, assim, é normal, alguns lugares vão ser desconfiados, é aquela coisa assim, de você ter um jogo de cintura e de você, né, conversar. E o primeiro dia eu cheguei em casa com uma dor de cabeça horrível, eu falei, meu Deus, aonde eu fui me meter? O que eu tô fazendo da minha vida? Com saudade dos meus bichinhos, porque eu trabalhei com bicho antes, né? Eu trabalhei no zoológico. Então, assim, eu fiquei meio assustada. Mas aí depois você vai vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Que é mais uma coisa de rotina, que você vai pegando o jeito. E depois fica até gostoso de trabalhar, mas no começo realmente você fica meio assustado. E Douglas, você está no mecanismo? Tô sim. Você já entrou agora para a nova turma? Isso, nessa turma. Bem-vindo. E assim, uma coisa legal que a Carol falou, e foi um assunto que vocês aí se conectaram, né, que é a parte do licenciamento, tem um bônus no mecanismo, que é exatamente o começando do zero no licenciamento ambiental. E a Carol citou as aulas da Alice desse bônus. Então a gente sabe da importância do profissional da fauna também ter essa visão
de onde a fauna entra nesse cenário. Beleza, eu vou fazer um estudo de fauna, vou trabalhar com bicho, mas é igual quando eu fazia na graduação, é igual um campo de mestrado, é igual um campo de doutorado. Como é que é? Que estudo de fauna é esse? E os estudos de fauna dentro da consultoria ambiental, eles compõem condicionantes ambientais que estão dentro das etapas do licenciamento, dentro das licenças, que são divididas entre licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Cada tipo de licença tem uma demanda em estudos de fauna. Então, na licença prévia, por exemplo, você faz o inventário de fauna, o levantamento, então você vai lá ver os animais de possível ocorrência, faz um levantamento bibliográfico também robusto, para encorpar aquela amostragem, né, porque é impossível detectar 100% de uma fauna num curto espaço de tempo, né? Nem que você passe, sei lá, 2, 3, 4 anos trabalhando num lugar, sempre vai ter espécie que você vai encontrar que você não encontrou. Então, rola aquele primeiro inventário, ali através do inventário você propõe algumas medidas para minimizar, compensar os impactos ambientais. Se o órgão ambiental aprova esse relatório e aprova a licença para o empreendedor, começa a instalação da obra. Dentro dessa fase de instalação tem os monitoramentos de fauna, e aí o resgate também entra, porque no momento que está sendo instalada a obra, acontece a supressão vegetal para poder a obra passar ali, então parte da vegetação é desmatada. Para que isso aconteça, tem que ter biólogos veterinários em campo, acompanhando literalmente os tratores, as máquinas, as motosserras. E aí acontece uma coisa muito legal, que você entra em contato com desde clientes executivos de alto escalão, até moradores locais, moradores rurais, operadores de máquina, engenheiros supervisores de obra, outros biólogos, outras veterinários. É um mundo que se abre, e aí você vê que você não sabia de nada, que lá na faculdade você era apenas um girininho. Vou falar girino porque eu sou da herpeta, eu gosto de sapo. Você era apenas um girino nadando num laguinho, você não sabia se você estava numa poça, se você estava dentro de um açude, dentro de um rio, você só estava na água. Agora, quando você cai no mercado, mas quando você cai da maneira correta, sabendo se inserir e depois se manter, você vê que são infinitas possibilidades. E é legal ter esse conhecimento do licenciamento ambiental, por isso a gente coloca de bônus no mecanismo, porque é um diferencial, você amplia o seu repertório para conversar com outros profissionais, porque tem gente que não vai querer conversar com você de bicho, né? Tem gente que vai querer conversar com você de outras áreas, dentro da área ambiental, mas com outro repertório, e você vai ter isso na manga para usar, né, para prestar serviço, como a Carol agora trabalha, e também para se posicionar como um profissional que não é simplesmente raso, não é simplesmente um coletor de animais, mas sim alguém que entende o que está fazendo ali. E que aula, hein? Aprendi bastante, hein, Gaga? Galera, eu não sei se tem alguém aí que tem mais alguma dúvida para tirar com a Carol, ou se quiser tirar dúvida aí sobre a questão do mecanismo, ou se quiser tirar uma dúvida direta aí comigo ou com o Renato. Essa é a hora. Para quem já está no mecanismo, já está sabendo que a gente vai ter Ixi, vou dar um spoiler aqui, sem querer, mas agora já era. A gente tem um encontro ao vivo, né, ao vivo e online com todo mundo. A gente faz umas boas-vindas, onde todo mundo se conhece, a gente explica detalhadamente, passo a passo, aí como o mecanismo vai acontecer. Então, tipo, isso que está acontecendo aqui, que a galera tá tímida, tá com as câmeras desligadas e tudo mais, isso quase que não, é bem pouco nos boas, que todo mundo se conhece, todo mundo dá boa noite, é maneiríssimo. Mas, enfim. E aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida aí, quiser falar alguma coisa, esse é o momento. É agora, cale-se. Como é que é? Fale agora, cale-se para sempre. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vou contar até 5, hein? Dou-lhe 4. Opa, calma aí. Aí. Eu quero tirar uma dúvida. Tá funcionando bem aí? Tá dando para ouvir? Tá bacana o seu áudio, pode falar. Então tá. Eu tô resolvendo alguns detalhes para me inscrever no mecanismo, mas sempre me pega a questão de como eu vou escrever para a empresa que eu estou interessada
né? Como eu me apresento para a empresa, né? Porque às vezes eu tenho medo de ser ou muito agressivo, do tipo, oi, quero trabalhar com vocês, me contrata, ou então, assim, muito raso, sabe? Do tipo, então, eu tô aqui, né, me adota, não sei. Eu, sei lá, queria só uma dica de como eu posso me descrever melhor, sabe? Maravilha. Ó, eu vou jogar isso para a Carol e a Carol vai responder. Carol, eu vou Ei, Carol, desculpa. Carol, você fez a fase 3 completa do mecanismo? Então você pode responder essa parte para ela. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Quando você tá querendo, assim, diretamente para uma vaga ou vamos lá, vou começar um papo com a empresa? Qual é a... Começar um papo, assim, a princípio. Tá. Então, assim, eu vou plagiar tudo que o Léo e o Renato falavam pra gente lá no curso. De você, primeiro, o que o Léo fala é verdade. Quem é visto é lembrado, isso é real. Às vezes a gente fica com muito medo de estar exagerando, de estar tipo, nossa, será que eu não sou chata? Não tô. Mas assim, começa a conversar. Oi, tudo bem? Olha, eu gostaria de saber como é que funciona a empresa. Eu vi que vocês trabalham, sei lá, que nem vamos usar o licenciamento. Eu vi que vocês trabalham com licenciamento. Eu queria entender um pouquinho melhor. E demonstrando interesse. Não ir com tanta sede ao pote. Posso usar o exemplo no casamento, Léo? Total, tudo é relacionamento nessa vida, né? Você não conhece uma pessoa logo de cara, você pede para casar. Palavras de Leonardo. Então, a mesma coisa você vai fazer com a empresa. Você não vai chegar logo de cara, olha. Às vezes acontece. Eu vou falar que foi muito engraçado isso. Eu entrei no mecanismo e aí eu vi que a Biotrópica tinha, até então eu achava que era uma sede aqui, que na verdade é o Gregs que trabalha aqui, ele mora aqui em Sorocaba. Mandei mensagem pro Renato. E a Alice Renato também. E a Alice também. Uhum. Só que então, mas na época foi com o Gregs. Mandei mensagem, falei, Renato, eu vi que vocês têm uma sede aqui. Daí ele falou, não, Carol, é que o Gregs trabalha aí. Me explicou. Falei, você pode me passar o endereço, o contato dele? Me passou. Aí eu mandei pro Gregs. Oi, Gregs, tudo bem? Fui meio com sede ao pote. Falei, oi, Gregs, tudo bem? Então, aqui, eu queria saber se você não tem uma vaga de estágio para mim. E aí, isso foi, sei lá, no começo da semana. Eu não lembro se foi na quarta ou na quinta-feira, teve uma live do Renato com o Léo falando justamente sobre isso. Então, você não pode, né, chegar logo de cara assim, ai meu Deus do céu, já comecei errado. E agora? Aí falei, ok, vamos tentar de novo. Adicionei o Gregs no LinkedIn, falei, porque agora é uma questão de honra, eu tenho que fazer certo. Aí comecei a conversar com ele, oi, tudo bem? Eu vi que você trabalha na Biotrópica, eu vi também que você trabalha com avifauna, e aí a gente foi desenvolvendo. Eu falei que era uma coisa que eu nunca tinha trabalhado, porque o meu interesse maior sempre foi mastofauna, mas que era uma coisa que eu queria conhecer, e aí a gente começou a conversar. E para me apresentar para a empresa, também eu acho que aquela coisa de, tem algumas coisas que são meio clichê, que antes eu achava que funcionava, hoje eu vejo que não. Do tipo, como é que o pessoal colocava? Acredito que serei de muita valia para a empresa. Isso que essas palavras que todo mundo fala, eu acho que o Renato e o Léo, que devem receber currículo até umas horas, podem falar até melhor do que eu e confirmar que é verdade. Essas palavras todo mundo manda. Então, assim, mostra o seu diferencial. Às vezes a gente quer escrever bonito, quer parecer uma lady falando, e não tem necessidade, né? Eu acho que o simples, porém com qualidade, é melhor do que aquele textão lá cheio de coisa que às vezes você chegou no final, você nem lembra mais o que está no começo. E é bem melhor. Então, assim, seja você. O que você quer? Eu tenho interesse de conhecer. E tem interesse. Uma coisa que os meninos sempre falam é verdade. Não pareça que você quer ter interesse. Tem interesse. Se interesse de verdade por isso. Sabe? É bem mais gostoso. E as pessoas percebem. Você percebe quando uma pessoa vem conversar com você com uma mensagem automática, eu montei um textinho e eu mando para todo mundo. E quando uma pessoa vem conversar com você, realmente interessada naquilo. E eu vou falar isso porque eu já conversei, inclusive eu já falei para as pessoas, por isso eu posso falar, de muito aluno no começo, de turmas depois da minha, chegar e fazer isso, me mandar mensagem no LinkedIn,
uma mensagem que eu olhei e falei, isso aqui ela copiou e colou e só trocou o nome. E aí depois eu comecei a conversar com a pessoa e falei, olha, seria bem mais legal você vir me perguntar de outro jeito. Aí a pessoa até começou a fazer uns testes, a gente começou a brincar e ela começou a mandar de outra forma. E aí a conversa fluiu, assim, de uma coisa que era uma brincadeira, tipo um teste, a conversa fluiu bem mais. Então, acredito que seja isso. A gente tem... Valeu, Carol, brigadão, de verdade. A gente tem, na fase 3, né, uma das partes da fase 3 são mentorias de mais de 2 horas, aí, cada uma focada em uma dessas etapas, que a gente viu que realmente é um diferencial e que é uma dor, né, de quem quer entrar no mercado. Pô, será que eu estou sendo muito invasivo? Eu estou sendo chato demais, já pedindo oportunidade? Me dá um emprego aí, me dá um estágio aí. E a gente mostra, de verdade, como você faz todo esse processo, porque não tem como, gente. A gente está aqui hoje porque a gente é uma sociedade. Se fosse si por si, ninguém ia estar aqui, né? Então, a gente tem que estar ligado que, sim, o currículo é importante, só que ele é final do processo. Você utiliza ele a partir do momento que você consegue criar um relacionamento. E a gente utiliza tudo isso baseado em biologia e ciência, que a gente explica lá. Inclusive, vai ter uma aula ao vivo que a gente vai dar na quarta-feira. Quem que tiver com essas dúvidas ainda, tira, que a gente vai falar exatamente sobre isso aí. Então, na fase 3, que o mecanismo é dividido em fase 1, 2 e 3, a gente tem essas mentorias, onde tem uma parte lá, e a Carol deve lembrar, que eu monto as copies, né? As copies são os textos que vocês têm que ter como base para poder montar de acordo com o teu perfil, com a tua história, e aí você começa num teste frenético de mensagens. E aí, com o tempo, você vai vendo quais são as mensagens que estão te dando mais retorno e tudo mais. Ou seja, quem é que está fazendo isso hoje em dia? Ninguém. As pessoas estão jogando o jogo de enviar o currículo na caixa de e-mail da internet. E, cara, chega muito currículo, sabe? São 1.000 e... Renato sabe melhor que eu. Acho que são quase 1.700 cursos de biologia, né? Dá mais de 20 mil biólogos sendo formados aí por ano. É muita gente, né? E acontece que antes era diferencial, você só ter o diploma, isso há 10, 15 anos atrás. Hoje não é, gente. Infelizmente, você precisa ter outras habilidades. E quais são as outras habilidades que ninguém está tendo? São habilidades interpessoais. Você pode ser nota 10. Agora, se você for aquele mala, ranzinza, chato, que chega, não fala com ninguém, não fala direito, não dá bom dia, ninguém quer trabalhar com esse tipo de gente, sabe? Então, por isso que a gente traz tanto essa questão do relacionamento pessoal, questão de a gente saber lidar com pessoas. Não estou falando que é fácil, não. Eu erro, eu falho, direto. Né? Renato trabalha comigo, enfim, vai poder botar um leque de quantas vezes, mas a gente, dentro do nosso relacionamento, a gente se entende. Né? A gente sabe que nem todo dia um está no momento bom, ou até o dia é bom, mas aquele exato momento que um chamou o outro não está no momento bom. Enfim. E aí você traz isso, na hora que você entende isso, que você pega isso, cara, acabou, não tem como. Tá? Você escala aí tua carreira, ou se quiser abrir empresa e tudo mais. Agora, é um aprendizado, infelizmente isso não é ensinado. A gente viu que a gente meio que só entrar e fazer o curso. Tá bom? Espero que tenha respondido a tua dúvida. Valeu, Cristina, tamo junto. Vou acrescentar, o Léo e a Carol já mandaram muito bem nessa resposta e, de fato, lá no Mecanismo tem uma aula, uma mentoria de mais de 2 horas só ensinando a se relacionar. Amanhã a gente vai ter a aula ao vivo, às 20 horas, horário de Brasília. A gente vai mandar o link por e-mail e o link pelos grupos de WhatsApp. E quem já está no Mecanismo, eu vou mandar também lá no grupo de boas-vindas. Amanhã a gente vai ter uma aula que já vai dar um adianto, assim, já vai dar para sair aplicando no dia seguinte. Mas para te dar um norte, assim, ó, pontual e que já funciona, é gerar valor. Você precisa gerar valor antes de pedir. Se você chega e comenta num post de uma empresa, elogiando aquela empresa, se você chega e começa a acompanhar aquela pessoa, e tá sempre ali, ela abriu uma live, você entra na live, você troca uma ideia. Por exemplo, hoje aqui, o que você fez? Você entrou aqui, tem um monte de gente que recebeu esse mesmo link, mas não entrou. Você entrou aqui, você ligou a sua câmera, você pegou e perguntou, você pôs a sua cara. Então, é participação e gerar valor. Eu vou dar um exemplo. Eu quero saber, assim, você já trabalhou com fauna? Você trabalha com algum grupo de fauna? Só para eu te dar um exemplo relacionado a isso que eu acho que vai te ajudar. Então,
Eu digo que eu sou bióloga para todo lado, sabe? Porque eu já fiz um pouquinho de graduação, no mestrado, mas, assim, a paixão sempre foi mamíferos, sabe? Então, com mamíferos é para onde eu quero seguir. Beleza. Mas ainda assim, experiência fora na carreira acadêmica ainda não. Maravilha. Então, beleza. Então, você quer entrar em contato com o mastozoólogo que você mais curte? Você quer entrar em contato com mastozoólogos da consultoria ambiental? Você sabe que eles estão sempre em campo, não só para pedir oportunidade, mas para entender o movimento de mercado, ter uma percepção que isso tudo agrega. Primeira coisa é buscar o currículo dessa pessoa no Lattes e depois nas redes sociais. Olha só que paradoxo. Você entra no Lattes, você entra nas redes sociais. Se essa pessoa tiver um site ainda, melhor. E aí você vai ver o que ela já fez de trabalho científico. Se tiver alguns artigos publicados, você pega e procura, você lê os artigos para você ter também um repertório para trocar ideia. Por exemplo, se alguém chega para mim aqui e fala, ô Gaiga, ô Renato, eu li um artigo seu que você descreveu uma báquia, que é um lagarto sem patas, lá da Amazônia. E eu vi que ele é endêmico da margem esquerda do Rio Madeira. Poxa, isso está no artigo. Só que você vê o mapa, que tá, a figura do artigo, você já pode formular uma troca de ideias nessa profundidade. É muito mais fácil você me chamar a atenção e eu começar a trocar ideia com você do que se você falasse, eu vi que você tem uma empresa, você tem um estágio aí para mim? Olha a diferença quando que a coisa acontece. Então você tem que buscar conversar a mesma língua da pessoa, ver a identidade. Você pode ver que, por exemplo, a gente é da Biotrópica, a gente produz conteúdo para a internet. Tem empresa que não produz. Então você não vai chegar para uma empresa que não produz conteúdo e falar, oi, tudo bem, eu tenho vontade aí, movimentar o Instagram e tal. Mas para a Biotrópica, se você falar, eu trabalho em campo, quero trabalhar com masto e também gosto de... Entendo um pouco sobre rede social, gosto de foto, vídeo, estou aprendendo a editar aqui, gostaria de estar em campo e gravando conteúdo para vocês. Já mudou, você falou com a nossa identidade. Então era mais isso que eu queria complementar, assim, para te dar essas dicas. Inclusive, se precisar, então, eu gosto bastante do Instagram, tá? Vou considerar isso uma piada. Sim. Obrigada, viu? Não, foi ótimo, respondeu tudo e além. Amanhã eu vejo você na aula, então. Valeu, maravilha. A gente às vezes fica com esse negócio de interesse, né? Então troca a palavra interesse por intenção. Qual é a sua intenção? E tu joga a intenção toda vez que você for, né, na busca. Maravilha, eu tô gostando. Você tava falando, Gaiga, o Douglas faz umas caras assim, maneiríssimas assim, prestando atenção. Irado. Galera, vamos lá. Alguém tem mais alguma dúvida aí para tirar com a gente? Olha o cavalo selado passando, hein? Então acho que é isso, né, Gaiga? Não, eu tenho. 45 do segundo tempo. Fala, eu deixei tudo desligadinho porque a internet não estava muito boa aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Vocês estavam falando de diferencial, falaram sobre o licenciamento. É interessante ter o curso de resgate de fauna, tudo isso ajuda, mas para eu conseguir fazer o resgate de fauna, mais o que, assim, que seria interessante? Por exemplo, eu como bióloga, eu teria que ter o registro para atuar nessa área? Vai lá, Gaiga, da tua área aí. Vou falar com o biólogo aqui e serve também para a galera da veterinária. A engenharia florestal também pode fazer manejo de fauna. A gente tem a Érica, que entrou na última turma, que é engenheira florestal. É o seguinte, você não precisa ter o registro para começar. Inclusive, a gente tem alunas e alunos na graduação trabalhando com resgate, mas como auxiliar. E já é uma bela porta de entrada. Porque é o que eu falei, quando você entra no resgate, quando você entra no mercado, o mundo se abre, sabe? Você abre uma janela 360 graus, assim, que se você souber aproveitar e aplicar o método, o processo 555.5 ao vivo, você vai colher resultados infinitos. Mas, o que acontece? Se você é da biologia ou da veterinária, o ideal é que você complete a sua graduação, tire o seu registro no conselho, porque isso vai te abrir mais portas. Quanto mais você tiver, mais portas irão se abrir.
E aí, se você, já vou completar falando sobre o caso de licenciatura e bacharelado, que é uma dúvida que sempre aparece para a gente. Se você é da licenciatura, você também pode e deve trabalhar na consultoria ambiental, inclusive 2 sócios fundadores são da licenciatura, e você pode tirar o CRBio, você pode tirar o conselho de classe. Mas você tem que se atentar para um detalhe, que é o número de horas formativas, a sua carga horária. Você precisa ter 3.200 horas formativas ligadas a disciplinas da biologia, não contam as disciplinas da pedagogia. Você tem que ter 3.200 horas relacionadas a bio mesmo, para poder emitir a ART. A ART é um documento que vai servir como seu currículo na consultoria ambiental. É esse documento que comprova que você fez determinado trabalho em determinado tempo para determinada empresa em determinada região. Ele é tipo um dossiê do seu trabalho. Inclusive, é nele que você atesta que você tem capacidade técnica para estar ali na frente daquele trabalho. E isso também abre portas. Não necessariamente o biólogo veterinário tem que emitir ART em todos os trabalhos, mas eu recomendo que você emita, mesmo que não seja exigido pela empresa. E para emitir, o biólogo bacharelado normalmente já tem essa carga horária. Agora, da licenciatura, é importante calcular isso, ver lá no seu curso. Se você não tiver essas 3.200 horas já de praxe na sua graduação, procurar fazer disciplinas optativas, procurar fazer extensão, estágio, uma pós-graduação, tudo isso vai contar na área da biologia. E aí eu já recomendo você fazer optativas, extensão, estágios na área direcionada à fauna, ou da consultoria ambiental, ou do licenciamento, algo que for casar com o seu interesse profissional para agregar no futuro. Respondi? Valeu, Laís, pela pergunta. Respondeu sim, obrigada. De nada. Mais alguém? Maravilha. Ó, o Wellington. Eu não sei se você falou, mas carteira de motorista é importantíssima aí também, viu? Não falei. Inclusive, amanhã a gente vai mostrar, acho que 19 documentos que você pode preparar para se antecipar numa contratação. Na aula de amanhã a gente vai falar essa documentação bruta aí. Renato, tem uma pergunta no chat. Ah, legal. Você vai ler em voz alta aí? Vou ler. Tá. Vi aqui. É o Wellington, né? Vamos lá, vamos ver onde que começa. Fiz licenciatura. Não. Quais são as dicas importantes para quem não adquiriu experiência com fauna na graduação? Fiz licenciatura em biologia e hoje faço veterinária, mas comecei há pouco. Maravilha. Ó, não se desespere, não fique preocupado, não ache que isso aí aconteceu só com você. Tem muita gente que passa pela graduação e vai experimentando várias áreas e não se aprofunda em nada. E isso é o normal, porque eu acredito que a faculdade de biologia e até de veterinária, ela sirva como um buffet de self-service, para você experimentar as coisas, transitar entre um laboratório e outro, para aí sim, de acordo com o seu perfil e as suas perspectivas como profissional, você decidir em qual área aprofundar. Porque você chega na biologia, por exemplo, o estudo da vida. Tudo que é vivo, você estuda na biologia, e dentro dos seres vivos você vai se aprofundando, é infinito. Então, beleza, você saiu da faculdade sem se aprofundar em um grupo de fauna. Primeira coisa, se você já tem um pezinho em algum grupo de fauna específico, eu saí da faculdade sem me aprofundar, mas eu gosto de aves, eu gosto de anfíbios e répteis, eu gosto de mamíferos. Beleza, vamos pensar primeiro nesse caso. Se você gosta de um grupo de fauna específico, começa no Google. Começa assim, ó, anfíbios da Mata Atlântica, serpentes da Amazônia. Começa a jogar palavras-chave no Google. E aí, o que você vai fazer? Você vai gerar um guia de campo através dos artigos científicos em PDF. Você pode usar o Google Acadêmico, inclusive. Para quem não conhece, se você digitar lá Google Acadêmico, você vai ter uma parte do Google que é mais fácil procurar referências bibliográficas. E aí, começa a estudar nomes científicos dos bichos, mas por região, por bioma. Na minha opinião, é a maneira mais fácil de você começar a entender a biodiversidade do Brasil, que não é nada simples, é bem complexa, mas é uma delícia de estudar, é um caminho sem volta. Eu sou altamente viciado em estudar fauna, principalmente herpetofauna. E aí, esgotou o Google,
leu os artigos, entendeu lá, anfíbios do Parque Nacional fulano de tal. Coloca a palavra-chave. Beleza. Depois, o próximo passo é ir atrás dos pesquisadores desses artigos e começar a comprar guias de campo, ou então, inclusive, ver os guias de campo na internet. Mas se você puder comprar, tem uma livraria chamada Knowles Books, é nossa parceira. Lá, eu tenho um monte de livros de herpeto aqui, ó. Lá tem um universo, você pode começar a comprar um guia de campo para você ter o contato ali e se habituar com a leitura. Mas beleza, faz de conta que você ainda não se decidiu qual grupo de fauna você quer se especializar. Também não tem problema nenhum. Inclusive, o resgate de fauna, ele funciona muito bem como porta de entrada para você trabalhar com fauna na consultoria, porque ele não te exige uma especialidade. Você não precisa ser alguma coisa aólogo. Você só precisa gostar de bicho e ter o perfil de campo. Porque o perfil de campo, ele é essencial. Você não pode ser muito reclamão, não gostar de ficar suado, usar EPI. É roots, a parada é roots. Mas você fica em hotel ou fica em alojamento quando você volta para casa. É um conforto de um carro bacana. Você tem o conforto, você não fica jogado no mato que nem um Tarzan. Mas durante o campo, você passa ali coisas que muita gente não tem o perfil para passar. Eu adoro, por exemplo. O Léo gosta muito, eu sei que a Carol gosta. Mas se você não se decidiu, o grupo de fauna, mas quer trabalhar em campo, a minha dica é que você faça o mecanismo IRF. Simples assim. Eu já começaria por aí, já. Porque ele está fazendo veterinário, então ele está no momento ideal para fazer tudo que está ali. Tipo, cara, qual é a melhor dica que a gente pode dar? Cara, a melhor dica que a gente pode dar é tudo isso que a gente montou e criou e está ali dentro, que é só você chegar e absorver. Não tem como. Todo o resto são, tipo, dicas, você vai pegar uma coisa ali ou outra, agora não tem como. É aplicabilidade, é 1% todo dia, é consistência. Não conheço ninguém nessa vida que teve resultado, tipo, com uma tacada de sorte. Às vezes tem um ou outro, cara que jogou na Mega Sena e tudo mais, mas você quer ser o cara da Mega Sena? Pode tentar. Agora, quer resultado? Sangue na veia, todo dia um pouquinho. Então, fase 1, fase 2, você pega essa fase 3 ali, você detona dentro da faculdade ali, sabe? Porque você vai estar no meio ali, você vai estar já num ambiente onde você vai estar com alunos, professores, tem palestrante que vai dar aula lá, aí tem evento, tem congresso, tipo, na época que eu era estudante, eu ia para os congressos e tudo mais para ver as palestras. Eu quero ver as palestras. Hoje, não tô nem aí. Tipo, sou eu, tá? Eu vou para fazer contato. Eu vou ali, se for um tema realmente que me interessa, beleza. Agora, a partir do que acabou ali, eu já vou direto na pessoa que eu tenho interesse, que eu quero saber mais sobre ela. Então, se você está no ambiente que você está hoje, eu não sei. Quem são as 5 pessoas que estão ao teu redor? São do teu meio ou não? Elas te botam para baixo ou te botam para cima? Então, pode ser que está na hora de você começar a se perguntar, em qual meio que eu estou inserido, e será que eu consigo mudar meu meio? E, às vezes, o meio está aí, ó, atrás do Renato está lá, um monte de livro, né, de interesse, autores e tudo mais. Ou, às vezes, está aqui. Lá no mecanismo, no grupo, né, foi criada uma coisa muito louca, que a gente nunca imaginou isso. Todo domingo, eles se reúnem e cada domingo um dá uma aula, pô. Sabe o que é isso? Além de estar gerando conteúdo e gerando valor, eles estão sendo vistos toda hora, né? E isso que está sendo criado é só o começo. Daqui a 2, 3, 4, 5 anos, pô, vai ter gente dali que vai estar com a empresa, que vai lembrar daquilo lá e falar, cara, lembra de não sei quem, ele deu aquela aula sobre isso, ele é especialista naquilo. Cara, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai chegar nesse ponto, sabe? Isso já está acontecendo. Só que para tudo isso tem um começo. Então, aproveita que você está lá, cara, e faz isso tudo aí que o Renato falou, e é o que é, não tem muita firula, não. Maravilha. Vamos lá. Mais perguntas? O vídeo é tudo desmutado aí. Opa, boa noite. Só não tô me ouvindo? Só que eu consigo liberar a câmera. Estou ouvindo. É o Wellington? É isso aí. Tá tentando liberar o microfone, não estou liberando a câmera. Tem problema? Não estou conseguindo. Deixa eu só.
a última vez. Tá tentando liberar a câmera? Eu não tô conseguindo. Fechou. Vamos ver se vai. Eu não tô conseguindo, mas eu posso fazer a pergunta? Pode? Claro. Bom, o Renato falou aí muito do que eu já tinha dúvida da pergunta anterior, né? Tipo, eu sou da veterinária, atualmente eu estou em 7º período. Sempre eu tive contato com aves silvestres, né? Eu sou criador de passeriformes, e desde que eu entrei na graduação, eu fui puxando para essa área, entendeu? E acabei entrando em projeto com setas, e acabei tendo contato ainda mais com esses passeriformes, né? Isso despertou muito o meu interesse nessa área de conservação, de ter contato com o Senado, com esse cara lá. E estou estudando muito. O que o Renato falou aí, questão de estudar no científico, estudar a avifauna em si, realmente é para quem gosta mesmo, é muito bom. Todo dia eu cito, né, a Bíblia das Aves, né? Você conhece, é uma leitura muito agradável. E eu queria assim, saber assim, sobre a área da avifauna, né? Que eu poderia atuar, eu queria saber mais sobre isso, né? Porque essa área de resgate é muito novo, né? Eu não vi nada na graduação sobre isso, né, na área, né? Beleza. Ó, Wellington, eu não sei. O que tem? É um ventilador? Não tem nada. Eu acho que é o computador mesmo, que ele tá aqui, não tem nada a ver. É o calor. Tu é da onde, cara? Sou de João Pessoa, Paraíba. Aí, ó, tá vendo? Calor tá Acertei. grande. Calor tá grande. Maravilha. Cara, é o seguinte, eu vou pedir só para. Isso, obrigado. Eu começo e Renato vai poder falar, até porque a gente tem o Gregs, né? O Gregs lá da Biotrópolis só trabalha com isso. Eu entrei, antes de eu entrar para a consultoria, eu fui mais ou menos nesse mesmo caminho. Trabalhei no Cetas, em Niterói, né, no Rio de Janeiro, que na época era o lugar que atendia os animais do Rio de Janeiro todo, então eu tive uma experiência muito boa lá, enfim, todos os bichos do Rio de Janeiro chegavam lá, animal de tráfego, animal atropelado, os pinguins, ficava com 80 pinguins internados de uma vez só, ou seja, tive uma puta experiência lá, né? E toda essa questão, ave chegava direto. E eu comecei a me encantar por ave. A ave é muito lindo, sabe? Você começa a ver aqueles bichos coloridos e tudo mais, e comecei o Renato fala um negócio de nome científico, né? Que ele gosta muito. E na veterinária é meio que o contrário, né? Você tem que entender do tratamento, né? Cada animal é um tratamento diferente, é uma medicação, é dosagem diferente e tudo mais. E eu aprendi muito a questão de identificação com os biólogos, né? Eles me ensinaram muita coisa, só que é uma coisa que eu falo com o Renato, eu faço questão de esquecer, que é muita coisa para minha cabeça. E o Geiger, ele fala qualquer um na ponta da língua, né? Então, voltando para a questão das aves, e aí foi quando eu entrei no resgate, a primeira coisa que eu fiz, comprei a câmerazinha com aquele zoom automático, cara, muito lindo, sabe? E eu comecei a me apaixonar. Só que o que eu fui vendo? Que no resgate você vê muita ave, e até você resgata alguns ninhos e tudo mais. Só que os animais mais resgatados são, né, anfíbios e répteis. Isso, e não tem como você. Aí, às vezes, tem primata, né? Às vezes tem alguns mamíferos e tudo mais. E aí acabou que, tipo, não tinha como eu continuar nesse amor com a fauna se eu estava com aves, se eu queria seguir no resgate. Porque tem vezes que você faz um resgate no campo em si, e tem vezes que você fica dentro, né, de uma clínica ou de um CETAS, e aí é só tragédia, digamos assim, que você está lá justamente para isso. Você tem animal atropelado, né, e você tem animal, enfim, você faz cirurgia, emergência e tudo mais, ou seja, não dá. Aí, quando você vai trabalhar num CETAS, né, aí você tem que estudar, sei lá, os 10, os 20 casos clínicos que mais acontecem, né? Então, que é diferente para o monitoramento, que é onde você tem um especialista, né, de cada grupo. E aí é onde entra o Renato falando da especialidade, né? E também da parte do Gregs, que é um dos nossos sócios, e ele, meu, cara é fera na avifauna, né, não, Geiger? Não é puxando sardinha, não, né? Porque ele está na biotrópica, mas o Gregs é um dos profissionais mais completos na área da ornitologia que eu já conheci. E eu já conheci uma galera mesmo. E o Gregs, ele é um cara que entendeu como trabalhar com fauna. Porque uma coisa é você
achar que um dia você vai identificar todas as espécies do seu grupo faunístico. A gente está no Brasil, não existe isso, sabe? Não existe. Agora, uma coisa é você aprender como chegar na identificação correta, ou como chegar na melhor forma de tratar aquele animal, de como chegar, de como resolver algum problema que cair na sua mão. E é essa visão que o mecanismo IRF traz, como você vai conseguir se virar para o resto da sua vida. Seja para identificar um bicho, seja para fazer um diagnóstico, seja para conversar com o cliente, para todos os fins. E se você gosta de aves, eu conheço veterinários que se especializaram em grupos de fauna, inclusive porque eu sou da Herpeto, eu conheço veterinários da área da Herpeto, e tem lá no mecanismo uma veterinária que está no mercado, que entrou, conseguiu a sua primeira oportunidade sem experiência nenhuma, é a Nayara. Se vocês assistiram a missão, o segundo capítulo, no final, a gente colocou o depoimento dela, ela é gente finíssima. Ela está estudando Herpeto, e é da veterinária. Então, você já fez licenciatura em biologia, olha só o leque que você consegue abrir. Você pode trabalhar como biólogo, trabalhando, identificando os bichos, fazendo monitoramentos, inventários e resgates. A gente orienta a começar pelo resgate, porque a escola é o resgate, não adianta, é o que é. Mas você pode se especializar a ponto de você assinar ou estar prestes a assinar, isso eu vou dar um spoiler, e é uma coisa real, tem uma aluna nossa do mecanismo, que ela está na ornitologia, ela acabou de chegar do primeiro campo, ela conseguiu a primeira oportunidade dela com o mecanismo IRF, para trabalhar com aves, ela usou as técnicas que a gente ensina de relacionamento, assim como a Carol usou e tudo mais, e o foco dela é ave, ela fez um trabalho de aves, e agora ela está para assinar um contrato de R$40 mil, são 4 campanhas que ela vai ganhar R$10 mil em cada campanha, acho que cada campanha vão ser de 40 dias, e ela está já com os trâmites, esperando sair licença, com contato direto com o empreendedor e tal. Então é isso é caso real, sabe, coisa que está rolando agora, inclusive eu conversei com ela, acho que ontem, perguntando como é que tá, ela me mandou os prints da conversa lá, do desenrolar do processo, e tá caminhando mesmo. É muito louco. Maravilha. Espero que tenha respondido aí, Wellington. Obrigado, respondi sim. Tamo junto, cara. Queria ter bem essa visão aí, como seria possível atuar na área de aves. Né? Valeu. Por nada, irmão. Tamo junto. Complementando, tem um pouco em produção para o mecanismo, que é o inventário, levantamento e monitoramento de fauna, porque a gente tem a galera que tem a dúvida de como trabalhar especificamente com um grupo, né? Então, a gente está produzindo um mini curso que vai entrar nessa nova turma. Na verdade, vai entrar no mecanismo IRF, quem tem o mecanismo IRF, a partir da turma da Carol, vai receber também esse bônus. E a previsão é que ele fique pronto para fevereiro, porque é um mini curso, vai vir em dezembro, a gente vai tirar umas férias, começo de ano também é uma loucura, mas só com o que tem lá no mecanismo, para você até lá, até o curso sair, você já está trabalhando. Opa, ótimo, Renato, ótimo mesmo. Ótimo mesmo, vou saber, cara. Tamo junto nessa aí. Obrigado aí, de verdade. Eu tô muito esperançoso. De nada, meu amigo. Seja bem-vindo, viu? Valeu. Tamo junto, irmão. Boa noite aí, cara. Obrigado aí pela pergunta. Vamos lá, os guerreiros. Eu costumo dizer isso. Quem fica até o final são os guerreiros. Vou combinar uma coisa. A gente marcou até as 9h30. Falei com a Carol, a gente ia estender no máximo até 1h30 para todo mundo, né, conseguir descansar e tal. Então a gente tem espaço para mais uma pergunta pontual aí. Depois a gente vai dar boa noite para todo mundo descansar. Eu vi a mãozinha ali levantada. Pessoal, boa noite. Vocês me ouvem? Rapidinho, então são 2 pessoas. Vamos lá. Eu vi a Sofia. São 3 agora? Gaiga, você tá vendo? Você tinha que ter falado isso na primeira, que só ia ter uma pergunta. Tá vendo? Vamos pela ordem aqui que eu vi. Primeiro a Sofia,
depois o João, depois eu não sei seu nome, que tá como Fela ou alguma coisa. Muda teu nome aí depois, por gentileza. Luiz Felipe. Valeu, Luiz. Então, vai lá, Sofia primeiro, por favor. Boa noite, vocês estão conseguindo ouvir? Sim. Então, uma pergunta para Carol. Como é que foi a primeira semana do trabalho na empresa? Porque muitas vezes a gente tem medo, né, de aplicar para uma coisa que a gente não conhece, eu não tenho experiência, e fica pensando, como é que eu vou chegar, vai ser o primeiro dia de trabalho, o que eu vou fazer, será que eu sei fazer alguma coisa? Então, como é que foi? Algumas pessoas te ajudaram, te auxiliaram nesse trabalho? Vai lá, Carol, é contigo. Gente, desculpa que eu perdi o começo da pergunta, que eu tive que abrir a porta pro cachorro. Você pode repetir, por favor? Posso sim. Como é que foi a primeira semana do seu trabalho? Porque você aplicou, né, para uma vaga que você não tinha experiência, então como é que foram, né, os primeiros passos, as primeiras tarefas? Não, o primeiro dia foi assim, eu cheguei em casa, foi o que eu falei, eu cheguei em casa e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu cheguei com uma dor de cabeça terrível, porque assim, é aquilo que a gente estava comentando antes, que o Douglas comentou, a questão do medo. Eu cheguei, eu tava morrendo de medo, eu falei, meu Deus, e agora? Eu não sei fazer, eu nunca fiz. E eu fiquei em treinamento com um engenheiro durante 3 semanas, mas assim, a primeira semana que foi o treinamento, a segunda foi tipo assim, ó, agora você já sabe, se vira aí. E é assim que você vai pegando. Então, os primeiros dias, eu ficava muito vendo o que ele estava fazendo. Então, como é que eu monto, por exemplo, um processo para pedir ali a licença prévia de instalação? Tá, então quais são os documentos que eu preciso? O que eu preciso pedir para o cliente? Eu preciso dos documentos da empresa, do CNPJ, eu preciso do documento do responsável legal. O que eu preciso fazer? Eu preciso montar um relatório, eu preciso montar um fluxograma, eu preciso montar, enfim, né? Tudo o que eu preciso. Então era isso que eu via os modelos que tinham ali e tentava replicar para o próximo cliente. E aí, primeira semana, obviamente, toda hora eu falava assim, tá certo? É isso aqui? Tá faltando alguma coisa? E aí, na primeira semana também, como eu falei, eu trabalho também com a parte de outorga, né? Então, eu fui para campo para fazer teste de vazão. Então, foi assim, foi no dia a dia, mas eu tive sim. E isso é um medo que a gente tem de entrar em algum lugar e não ter uma ajuda. Mas a gente vai ter. É por isso que eu falei, seja sincero. Olha, eu nunca trabalhei, mas eu, né, quero aprender. Então, e ajudando com o que você sabe. Então, por exemplo, ali onde eu tô, a gente mexe um pouquinho, né, com ArcGIS para fazer algumas coisas. Então, eu sei fazer coisas básicas, eu consigo fazer um mapa de localização, eu consigo fazer um mapa um pouquinho mais elaborado, não consigo. Tá, então tudo bem, vou aprendendo, né? E sempre se capacitando. Então, eu já tô, por exemplo, vai ser agora, que vai dar 1 mês, eu já comecei a fazer um curso de ArcGIS para relembrar, porque fazia muito tempo que eu não mexia, e também já para ir me aprofundando um pouquinho mais, porque eu sei que vai chegar um momento que eu vou precisar de uma coisinha mais elaborada. Então é isso. A primeira semana você vai ficar com aquele gelinho, aquela coisa, mas depois fica tranquilo. Muito bom, muito bom. Valeu, Carol, pela resposta. Muito obrigado pela pergunta. Sofia, muito boa. Agora é o João, próximo aí. Boa noite, vocês me ouvem bem? Boa noite, João. Boa noite, João. Pode falar. A Sofia roubou minha pergunta, mas eu vou formular outra aqui para Carol. Carol, pelo que eu entendi, pelo que você falou aí, hoje você está trabalhando mais na parte administrativa, não é? De onde você está. E pelo que eu vi, pelo que eu achava, a biotrópica, junto com o mecanismo IRF, na minha visão, eles preparavam o aluno para o campo. Só que não é só isso que eu estou vendo aqui. Eles preparam para o campo, para a administração e eu acho que para a vida. Porque eu acho que foi como o Léo falou, você tem que ter muito jogo de cintura para trabalhar com muita gente em campo ao mesmo tempo. E eu acho que vocês mostram bem isso no mecanismo também, não é? Exatamente. Eu vejo assim, o mecanismo ele é muito completo. Ele vai além de resgate de fauna e além de campo. Então,
Como a gente já falou aqui, tem algumas aulas, né? Tem algumas aulas da Alice, que é licenciamento. Tem, como eu falei, o Wagner, que é puxando um pouquinho mais para a parte de... inclusive, depois o Renato pode falar até melhor, que, né, já convive com o Wagner e tudo mais, dessa área que eu também não conheço muito bem, né? Que é a parte de resíduos e tudo mais. Mas, nossa, tem muita coisa, gente. Teve recentemente uma aula que eles liberaram, que aí era da escola, mas que também eles sempre liberam, que foi sobre Google Earth, né? Se eu não estou enganada, Renato? Isso. Toda quarta-feira a gente exibe gratuitamente uma aula da escola da consultoria, quando a gente tem algum convidado especial. E aí, toda quarta-feira, quem já acompanha a Biotrópica há um bom tempo aí nas redes sociais, vê que toda quarta a gente divulga e são temáticas variadas, e a gente traz um profissional da área para falar sobre isso. Inclusive, a aula do Wagner, Carol, ela é da escola da consultoria ambiental. É que eu acho que você tem os dois. Eu tenho as duas. Né? Mas eu vou falar com o Léo aqui, porque você fez uma boa propaganda, e eu curto o Wagner pra caramba, eu sei que o Léo se amarra demais, a gente vai participar de um evento presencial dele em Maringá esse mês, então ele tá deslocando, eu daqui de Minas, o Léo do Rio de Janeiro, agora o Léo tá em Cuiabá, né? Olha que beleza a internet, né? Ser nômade digital é uma maravilha, você pode ter uma empresa e você tá em qualquer lugar que tenha uma internet, isso é liberdade geográfica, isso não tem preço. Enfim, voltando, o Wagner vai fazer um evento chamado Ambiental Now, e Léo e eu fomos convidados para palestrar nesse evento, e a gente não vai falar nada de fauna, nada de consultoria ambiental, a gente vai falar sobre técnicas, estratégias para você enfrentar o mercado e se distanciar dos concorrentes, se deslocar dos concorrentes. E eu vou falar com o Léo para a gente incluir essa aula do Wagner lá começando do zero no licenciamento ambiental, porque eu gostei de você ter lembrado disso. Nossa, é uma senhora aula. Vai agregar. Vai. Então, assim, é isso. Além do mecanismo, que eu falo, além do curso, você vai ter acesso a um mundo, a muita coisa. O Léo estava falando dos encontros, né, do bate-papo que tem todo domingo, e a gente faz uma apresentação, e agora a gente também começou a cada 15 dias fazer um grupo de estudo durante a semana. Então a gente já fez um grupo falando um pouquinho sobre, a gente fez a leitura de um livro chamado Avaliação de Impacto Ambiental. A gente já fez um grupo de estudo falando sobre comportamento animal, que a gente leu um livro do Del Claro. Então, assim, quer dizer, você vê como são vários temas e várias coisas, e ali você tem acesso a pessoas que já, sim, de diversas áreas, e que você pode trocar experiência. Quando eu entrei no mecanismo, a minha experiência era o quê? Educação ambiental e manejo ex situ, né? Manejo em cativeiro. E ali eu conheci outras pessoas que também tinham esse interesse, a gente conversou, depois eu conheci pessoas que queriam trabalhar no campo, aí pessoas que trabalham em laboratório, a gente tem a Fernanda, que trabalha com licenciamento, a Potira, que tem uma empresa. Então, assim, são pessoas que você vai ter contato com elas e que elas vão te ajudar. Virou uma família mesmo. Então, assim, se você precisar de alguma coisa, falar, mesmo que não seja relacionada à fauna, se você chegar e falar, Carol, eu queria saber um pouquinho sobre zoológico, como é que funciona, tem outras pessoas, ou eu queria saber como que funciona exatamente ser dono de uma empresa. Além da Potira, tem o Cássio também, inclusive domingo a gente pegou até o irmão do Cássio, que nem participa do grupo, e ele ficou lá dando uma consultoria pra gente, como que funciona ali a parte administrativa, se você for fazer uma sociedade, qual tipo de documentação. Então, assim, abre um leque de conhecimento para você que é absurdo. Maravilha. Respondido, João, certo? Respondido sim, Léo. Valeu, cara. Obrigado aí pela pergunta aí, obrigado pela resposta, Carol. Luiz, né? Vai lá, meu brother, manda bala. E aí? Salve. Salve, João. Eu sou Luiz Felipe e eu sou agora biólogo, né? Sou
agora biólogo, porque eu sou formado desde 2012, né? E só vim tirar meu CRBio agora, mas nunca trabalhei como biólogo. Então o CRBio ainda não está ativo. Sempre fui professor e eu queria saber de vocês o que vocês diriam para uma pessoa que quer entrar nessa área depois de tanto tempo distante do ponto que você largou a academia. E outra, se inscrever agora, se ainda rola o bônus. Maravilha. Ó, Gaigas, tu pega o depoimento da Lu. Tu viu o depoimento da Lu, Luiz? Não sei se tu viu. Tu viu o depoimento dela? Não. Gaigas, tu tem ele na mão aí, que depois qualquer coisa te manda lá no... Eu vou sugerir para ele 2 depoimentos, o da Lu e do Gustavo. Ah, é verdade. A Lu, ela permitiu com que a gente divulgasse a idade dela, porque isso para mim é um orgulho, não uma vergonha. A Lu está com 50 anos e hoje ela trabalha com consultoria ambiental, sabe onde? Na Biotrópica. Olha essa que loucura. E ela é pedagoga, ela é bióloga, a vida dela, a carreira dela foi inteira dentro das escolas, e é onde ela trabalha, é onde ela tem talento, é onde ela gosta de estar. Então, ela está feliz. E a gente encaixou ela num projeto de educação ambiental para escolas de uma cidade do Mato Grosso. Depois dos 50 anos, ela começou a atuar com consultoria ambiental. E a gente tem o Gustavo Frota, que ele é de Niterói, da cidade do Léo, mas eles não se conheciam, e que ele mudou de área, e hoje ele está trabalhando em campo com resgate de fauna depois de aplicar o mecanismo IRF. Então, a resposta para a sua pergunta está toda lá no mecanismo, inclusive. Parece um círculo vicioso, fica falando, não, mas as respostas estão no mecanismo, mas de fato elas estão lá no mecanismo. E o que você está na sua cabeça é uma insegurança normal, todo mundo tem. E é uma crença limitante. Se você buscar o conhecimento, e é óbvio que o conhecimento ele tem uma curva, né? Quando a gente entra na faculdade no primeiro período, a gente sabe muito menos que quando a gente está no segundo período, no terceiro período, no quarto período. Só que o principal ponto é começar. E eu acho que você já começou da maneira certa, se você estiver no mecanismo aí, se você já estiver dentro, na minha opinião, o melhor método para inserir pessoas no mercado da consultoria ambiental trabalhando com fauna e depois manter essas pessoas ali, o melhor método do Brasil é o mecanismo. Eu não conheço ninguém ensinando coisas que a gente está ensinando e com os resultados tão expressivos como a gente tem. Então, o mecanismo ele é o ponto de partida mesmo. E ele tem a segunda pergunta dele. Cara, eu não sei te garantir, isso a gente tem que ver lá com a nossa gerente de relacionamento. Alguém aqui já deve ter conversado com a Dayana ou com a Nath. Então, a gente não sabe em que pé que está. Até o fechamento de hoje, eu acredito que já bateu. Mas eu não posso te dar essa informação. Mas amanhã, aciona lá o suporte lá, e aí a gente vê como é que tá essa questão aí, tá? E, cara, esse negócio aí de ser professor e tentar trocar de área é uma questão muito de... Você precisa de novas... São outras habilidades. Você tem as habilidades já, né, da área que você se formou, e essa insegurança, porque vem da tua pergunta, senão você não teria perguntado, é só uma questão de que você precisa de outras habilidades. É simplesmente isso. E aproveitar a jornada, e é uma coisa que eu falo que eu gosto muito, sempre contente, porém nunca satisfeito. Esse é meu jogo. Estou sempre, lógico, né? Sempre não vamos generalizar, mas a maioria das vezes eu procuro estar contente na minha jornada, só que eu não estou satisfeito. Eu estou sempre querendo dar um pouquinho a mais, onde que eu posso melhorar um pouquinho a mais, 1% a mais, que habilidade eu quero exercer isso. Mas eu não sei como exercer isso, que habilidade que eu preciso, o que eu preciso desenvolver em mim. Então, isso que o Renato trouxe é muita verdade, porque, cara, são 17, 18, 19, 20, são 4 anos de mecanismo, não começou como mecanismo, né? Então, ele foi mudado várias vezes, foi otimizado, aulas foram regravadas, aulas novas sendo inseridas, e o mecanismo está ali hoje de uma forma que
pode ser que amanhã ou depois ele fique menor, fique mais otimizado, porque, né, a gente quer otimizar até o tempo, a gente não quer, a gente quer dessa área, não, tem 100 horas de certificado, é o bom, e não é, sabe, a gente quer resultado, a gente quer entregar para você resultado, quanto mais resultado a gente conseguir entregar para você em menos tempo, melhor para a gente e melhor para você. Então, só que a gente está vendo, opa, isso aqui é uma dor. A questão do licenciamento era uma que a gente não tinha, a gente inseriu, né? Só para trazer como exemplo. Aqui, a fase 3 é uma coisa que, enfim, começou ali no começo desse ano para cá, que a gente foi vendo realmente, cara, a gente fez isso, vamos ensinar isso. Por muito tempo eu falei com o Renato, cara, eu não quero ser um curso que eu fiz, né? A gente faz alguns treinamentos assim, que a gente acredita, não sei se é a nossa expectativa, né, ou se realmente o treinamento não supre as nossas expectativas. Eu saí muito frustrado de muitos cursos que eu fiz, né, relacionados à fauna, silvestre. Cara, não quero mais saber isso, eu já sei, eu quero saber a outra parte, né? E eu falava isso para o Renato, cara, eu não quero ser um curso de resgate de fauna, só isso. Quero que as pessoas entendam que existe isso. Agora, e aí, como é que eu faço para ser remunerado por isso? Sabe? Porque a gente entra nessa área assim, né, por amor, né? Te ama os animais, ama a natureza, tudo muito lindo, até a hora que chega o primeiro boleto, né? E aí, todo mundo tem boleto para pagar. E aí, olha para você ver aonde a gente quer chegar. O mecanismo, ele não é, hoje, o que a gente quer que o mecanismo seja. Por quê? Talvez você saiba, talvez não, mas Renato e eu, a gente investe, né? A gente trabalha a gente tem investimento, que a gente ganhou, a gente vai investindo, né? Vai pingando um pouquinho. A gente está conversando aqui e está pingando um dinheiro ali nos investimentos, que é uma renda passiva. E isso é mentalidade. Você pegar 20% da tua grana, né, para você começar a investir, para cara, 5, 10 anos, passa fácil. Carol, ela já tem que estar já começando a pensar nisso, já pegar 20% da grana dela e investir. Agora, não dá para eu falar disso agora no mecanismo se eu tenho que ensinar primeiro as pessoas como se inserir e se manter no mercado para ganhar. Tipo, quem está ninguém pensando em investir. O que ela quer, cara, eu quero trabalhar com o que eu amo, ser reconhecido profissionalmente, viajar pelos biomas do Brasil, quiçá, resgatando animais selvagens ou trabalhando com licenciamento, para ganhar minha primeira graninha, para ver, opa, calma aí, deixa eu ver se dá para me sustentar, deixa eu ver se dá para criar uma família, e quem sabe se sobrar um pouquinho. E aí, o que você faz com essa sobra? E aqui, para a gente, pode estar né, uma sacada, só que uma sacada que a gente vai colher daqui a 5, 10 anos, para quem está entrando agora. Porque a gente já conversou sobre isso, mas na frente a gente quer inserir, caraca, o curso de resgate de fauna que vai ensinar sobre investimento, cara, é muito louco, mas é o que é, a gente é isso, a gente é fora do padrão, a gente sabe disso, e a gente sabe que quem está entrando com a gente também são pessoas fora do padrão, a gente tem visto isso cada vez mais. Então, dentro disso, cara, o risco é calculado, né? Digamos assim, você tem 14 dias de garantia para começar. Eu não conheço, tipo, né? E você tem a outra garantia ainda, que é a condicional, né? Se você não fizer tudo que a gente fala lá, né? E a gente tem as regras e tudo mais, né? É 120 dias, Geiger? Isso, sim, 120 dias. Você nos provar que aplicou o método à risca, seguiu lá o passo a passo. E a gente tem como auditar isso. Se você provar que seguiu, e se em 120 dias você não colher nenhum fruto semelhante ao que as nossas alunas e alunos já colheram, a gente te devolve o dinheiro do curso, a gente tira mais R$500 do nosso bolso e a gente deixa o curso aberto para você até vencer a sua assinatura anual. Beleza? Então é aquilo, você tira o peso das costas de vocês, a gente sabe que muitas vezes não é um investimento baixo, só que é um comprometimento, né? Um comprometimento seu, que se você botar na ponta do lápis, dá sei lá, um café, uma Coca-Cola, um sanduíche aí, alguma coisa assim. E aí é uma questão de preparação. Né? Você se preparou, né? E não falando com você exclusivamente, estou falando com todo mundo aqui. Será que você se preparou para essa oportunidade? Se não, será que dá tempo de se preparar? E aí, enfim, ou não sei, né? Ou tirar a Netflix, tirar um final de semana, em vez de sair todo final de semana, no mês, sai o final de semana. A gente teve uma aluna que ela fez um grupo no WhatsApp com os familiares e ela explicou tudo, e aí ela conseguiu, juntou a grana dela e tudo mais, e, cara, ou seja, olha isso, né? Então,
E a gente tem as histórias, né, das loucuras aí que algumas pessoas fizeram para entrar no mecanismo, a gente honra muito isso. Porque a gente já passou por isso. Eu já passei por dificuldade financeira também. Já fali uma empresa, sabe? Então, fundo do poço existe aí, mas quando você chega no fundo do poço, mano, a primeira coisa que tem que saber é parar de cavar, né? E aí, quando você para de cavar, as coisas começam a acontecer, e aí não tem como, ó, mudança de mentalidade, você vê que realmente tem os dois lados da moeda, tem gente que está falando mal, mas tem, opa, o que esse cara está falando aqui? Que loucura é essa aqui? E aí, pum, aí você tem o universo, você tem a sua parte, você tem que agir, né? E as coisas vão acontecendo. Então, cara, hoje, né, a gente tem um meio, né, bem nutritivo lá, com pessoas boas. Isso que o Renato falou faz muito sentido e é o que é. As pessoas lá são do bem, tá toda hora uma tentando ajudar a outra, gerando valor e tudo mais, sabe? Então, realmente, é uma família. Para eu falar que é uma família, para mim tipo, foi um processo. Cara, você nunca viu a pessoa na vida, a gente está se vendo aqui online pela primeira vez. Como é que você vai falar família, sabe? E é o que é, cara, lá e virou isso. E as pessoas falam isso, né? É uma família. E aí a gente vai encontrando as pessoas pessoalmente aos poucos, e aqui a gente encontra, aí grava, né, o depoimento que tem com a Lu lá, que a gente vai mandar. Pô, eu consegui gravar pessoalmente com ela, foi muito bom. A Lu tem uma energia, assim, maravilhosa. Gravei com a Gabi, o Renato gravou com o Heraldo trabalhou na indústria por muito tempo, largou tudo, e pô, tá no resgate de fauna, tá ganhando, sei lá, 5 conto, 4.500, alguma coisa assim. Deixa eu falar sobre o Heraldo, que ele também me permitiu. Ele fala isso no depoimento dele, que ele saiu de R$ 1.500 por mês, que ele trabalhava numa metalúrgica, para ganhar R$ 4.900 por mês no resgate de fauna, sem ter tido uma única experiência. Perto de você ainda. Agora que ele mudou de área, agora ele está vivendo, né? Ele está vendo o que é viajar pelos biomas do Brasil. Ele estava aqui do lado de Poços, Mata Atlântica, agora ele já está no Cerrado, no campo rupestre, lá perto de Passos. Então, ele já pagou o investimento dele, sei lá, inúmeras vezes. É verdade. Imagina o custo de oportunidade do Heraldo. Custa fazer o mecanismo IRF? Custa, mas para o Heraldo custaria acho que já uns R$ 30 mil não ter feito o mecanismo IRF. Beleza? Respondido? Respondido, muito obrigado. Tamo junto, cara, tamo junto. É nóis. E depois, procura lá na página da oferta, eu acredito que tem o depoimento da Lu e do Gustavo lá. Aliás, quem não viu, cara, vai lá e acessa lá e vê que os depoimentos são muito bons, sabe? E é o que é a verdade. Ninguém contratou ninguém para falar aquilo, não. Não, de jeito nenhum. E a gente não precisava nem fazer isso. A gente ia precisar. Agora, eu coloquei os depoimentos aqui no chat. Se alguém quiser já clicar, abrir uma aba ou copiar e colar. Se não, tá lá na página onde tem o episódio 4, um monte de depoimentos para você maratonar, e você vai conhecer essas pessoas na hora que entrar no grupo do mecanismo. É verdade. Então, você vai ter a oportunidade, entre aspas, de desmascarar a gente. Você vai ter contato direto com a pessoa. Então é isso. Eu acho que foi muito bom. A gente teve aí um bate-papo esporádico, não foi nada programado, a ideia surgiu meio que bora fazer? Ô, Carol, desculpa, viu? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez já peguei a Carol. E a Ale perguntou se as aulas do mecanismo são por aqui. Não, as aulas do mecanismo, elas estão gravadas na sua área de membros. O que rolou aqui hoje foi um bate-papo IRF, que normalmente a gente grava só Léo, eu e a aluna ou aluno, uma coisa bem intimista. Hoje a gente resolveu abrir porque a gente sentiu essa vontade. E a gente achou legal esse formato. Pelo menos, eu gostei bastante. E é isso, agradecer vocês, de verdade, quem já está no mecanismo. Muito obrigado pela confiança, por estar com a gente. Pode acreditar, pode confiar. A gente disponibilizou ali um material que a gente queria ter tido na época que a gente estava na faculdade, ou na época que a gente estava como recém-formado, ou até para melhorar a nossa visão de mercado depois de uma certa experiência. O mecanismo serve para tudo isso. Eu honro muito cada um de vocês, porque não são números, são pessoas,
E a gente sabe que tem um coração batendo aí do lado, a gente sabe que tem uma história, cada um tem o seu momento, cada um tem as suas dificuldades, as suas virtudes, seus defeitos, seus pontos fortes. Então, a gente fica muito feliz de ter essa galera junta, a família aumentando. A gente sonha muito com um evento presencial, depois que passar a pandemia, para a gente se abraçar, para a gente trocar ideia mesmo, e falar de tudo, desde filme que gosta, até banda que ouve, e mercado, e experiências. E é só o começo, galera. Muito obrigado, Léo, muito obrigado você também. Você é um irmão que eu descobri pela consultoria ambiental, que a internet me deu. Eu sou muito feliz de ser teu sócio, cara. Te admiro muito. E, Carol, incrível a sua história. Parabéns mais uma vez. Sucesso. Sucesso, cara. Vai com tudo. Arrasa. Obrigada, gente. Valeu, gente. Carol, obrigado. João, obrigado. Douglas, obrigado. Sofia, obrigado. Mariana, Laís, Nilvia, Maria, Juliano, Cristina, Luiz, eu sei o que você falou, o pessoal que não falou, não sei. O Wellington, Andiara, Clarissa, Daniela, Alê e Silvado. Silvaldo. Desculpa. Gente, obrigado, boa noite aí. A gente está aí com as inscrições até sexta-feira, tem aula quarta-feira. Tamo junto aí, bom descanso para vocês aí. Até mais. Valeu, galera. Tchau, boa noite.